Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por hoje, dia 16 de junho de 2025, e nós meditaremos no livro de Salmos, hoje capítulo 12, e utilizaremos o versículo 7 como fundamento da nossa mensagem do dia. E nesse versículo nós temos escrito: Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. O salmista aqui, mais uma vez, retoma a ideia sobre gerações de ímpios, sobre o movimento em que o ímpio parece que ele está, vamos dizer assim, ele está se sobressaindo sobre a humanidade, sobre os filhos dos homens. No versículo 1 desse próprio capítulo, a gente está sempre voltando no versículo 1, porque muitas vezes o versículo 1 é que, de fato, ele dá ali o caminho de como é que vai, vamos dizer assim, transcorrer a ideia do que seria a mensagem do salmista. Nesse versículo 1, ele diz assim: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Ele está muito bem, e aqui já caracteriza de forma muito adequada aquilo que nós dissemos. Entre homens bons e homens maus se sobressaem os homens maus. E parece que os filhos dos homens, vamos dizer assim, separados para que sejam fiéis, para que sejam bons, são poucos, são escassos, são raros, são, vamos dizer assim, de uma forma numericamente falar, eles são contáveis, enquanto os filhos dos homens maus são incontáveis. No coração do homem aqui está perseverando a falsidade com que ele se relaciona com o seu próximo, principalmente os lábios lisonjeiros, os lábios destilam palavras, destilam, vamos dizer assim, frases lisonjas completamente falsas, completamente, vamos dizer assim, cheio de intenções pessoais. O coração do homem ele se enche com duas dobras a ponto de esconder as suas verdadeiras intenções. Mas aí o salmista traz muito simples que todos esses homens o Senhor os cortarás soberbamente, ou seja, o Senhor tirará eles do meio, vamos dizer assim, do seu povo, da sua nação, tirará ele do meio daqueles que estarão com ele na eternidade. Ele vai e diz assim: esses homens, eles se apoiam na sua capacidade de enganação, na sua capacidade de falar, na sua capacidade de mentir, ou seja, eles conseguem ludibriar, eles conseguem manipular as pessoas, se fazendo literalmente através de suas palavras, mas um coração está completamente cheio de obscuridade. E aí, sempre voltando naquele versículo 6 do capítulo 10, em que eles não temem a adversidade. Eles não temem, na verdade, nada que vem do Senhor. Eles, na verdade, o Senhor para eles não é nenhuma possibilidade de existência. E assim, eles andam também, conforme também está escrito lá no capítulo 10, versículo 7, a boca desses homens, esses lábios lisonjeiros, ele diz assim: a sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcias, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Mas aí o salmista vai e dá o grande, vamos dizer assim, dá a grande sentença, dá a grande, vamos dizer assim, um grande socorro, porque lá no versículo 5 ele diz assim: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo daqueles para quem eles se assopram. Ou seja, o Senhor, apesar de toda essa manipulação, através desse momento, através desse ambiente extremamente nocivo de falsidade, de malícia, de perversidade, o Senhor sai em socorro daqueles que são necessitados. E aqui os necessitados, a gente em um devocional falou sobre os necessitados de uma forma geral, mas esses necessitados que se inclinam para o Senhor, porque ele fala assim, para aqueles que eles assopram, ou seja, segundo algumas versões, assim, ou darei a salvação que suspira por ela, ou seja, aquele que está suspirando pelaquela salvação. E a gente sempre, isso aqui aponta, a gente sempre tem que ver que no Velho Testamento eles não tinham a mesma concepção de uma salvação de uma eternidade, mas uma salvação física. Mas para a gente aponta para nossa, simbologicamente, para a nossa salvação, o Senhor vindo no nosso socorro, que somos necessitados da sua misericórdia, necessitados do seu perdão, necessidade da sua presença, necessidade do seu sustento, necessidade de que ele seja nosso Pai, nosso dono, nosso Senhor. Nós temos de fato essa necessidade como cristão, tá certo? Então, que a gente possa ver tudo isso para que o Senhor possa fazer, como ele disse assim, que ele nos livrará para sempre dessa geração, porque os ímpios, eles circulam por todas partes, ou seja, eles se multiplicam bastante, e por incrível que pareça, esse mal ele prospera porque os mais vis filhos dos homens, ou seja, eles vão se multiplicando e eles vão sendo cada vez mais exaltados. A gente tem um fato interessante sobre isso, nós temos um MC aqui no nosso país chamado MC Bozi, eu acho que é isso, eu não acompanho, não conheço, não tenho qualquer, vamos dizer assim, não sei nem o que canta, mas em algumas reportagens nós vimos aí que ele foi preso e depois ele se declarou ligado, por exemplo, a facções criminosas, e quando ele saiu da cadeia, né, ali que as autoridades fizeram o seu julgamento ali da situação dele, né, momentânea, vamos dizer assim, um primeiro julgamento, ele saiu, é impressionante a multidão que esperava para cantar, para celebrar com ele, mostrando que de fato esses homens que são considerados iníquos, ímpios, perversos, maldosos, mentirosos ou dessa forma,
vamos tratar desse jeito, pelo menos suas caracterizações, eles são extremamente exaltados, fazendo circular por toda parte, se multiplicando. Mas os filhos de Deus, aqueles necessitados, aqueles pobres, aqueles angustiados, serão separados pelo Senhor para sempre desse tipo de geração. Que a gente possa estar, então, entre esses necessitados. Lembrando que estar entre os necessitados muito provavelmente levará para uma vida de grande dificuldade, por grandes desafios aqui nessa tua vida terrena, tá bom? Você quer isso? Quer estar com o Senhor? Está pronto? Está preparado? Mas faça isso não só pelas suas materiais, mas para poder viver o espiritual, aquilo que é verdadeiro do Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor nos cuide, meu irmão.